Olá meus amigos, tudo bem com você? Por aqui teu amigo, teu irmão Ginaldo Paixão, e é uma grande honra receber você aqui nesse canal. Meus amigos, eu quero mais uma vez enfatizar para todos vocês que o nosso intuito nesse canal é trazer conteúdos que vai fazer você abrir os seus olhos em relação aos grandes charlatões religiosos que existem por aí e também fazer você ficar atento a todas as coisas que você tem percebido e visto ao longo da sua vida dentro das denominações, dentro das igrejas e dentro do lugar onde você se acha ou você pensa que está seguro, que na verdade são as igrejas, tá bom? O que é que nós vamos falar no vídeo de hoje? Experiências que nós vivemos, em que eu vivi enquanto lá estive. Enquanto lá estive e tive as minhas experiências enquanto obreiro, enquanto diácono, enquanto evangelista dentro da igreja. Então passei por todas essas fases dentro de ministérios, dentro de igreja, e tenho aqui propriedade para falar de algumas coisas que pude perceber lá dentro da igreja. Coisas que você vai encontrar dentro da igreja evangélica. Muita hipocrisia. Pessoas que são uma coisa na sua frente, mas por trás de você ela é completamente diferente. Pessoas que batem no teu ombro e te dão a paz do Senhor, e quando você não está presente, elas falam mal de você, elas simplesmente ignoram a sua realidade e até mesmo falam contra a sua pessoa. Outro tipo de pessoa que nós encontramos, ou que eu encontrei dentro das igrejas por onde passei, pessoas egoístas. E o egoísmo do cristão, ele é uma coisa que chama bastante atenção, justamente porque eles acham que apenas o Deus que eles servem é o Deus verdadeiro, é o Deus único, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que pode mudar a vida das pessoas. Outro tipo de crente, outro tipo de pessoa que nós encontramos dentro das igrejas, pessoas egoístas, pessoas que são extremamente egoístas no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, pessoas ruins, pessoas que elas não estão nem aí para os problemas que as pessoas estão sentindo ou estão passando, elas não estão nem aí, elas estão mais preocupadas com elas mesmas, com a sua casa, com a sua família, do que com as pessoas. Uma certa feita estávamos na porta da igreja, do templo, já de saída, o culto tinha terminado e algumas pessoas estavam reunidas ainda à porta da igreja, haja vista que a igreja ela é numa avenida, e a noite estava fria naquela noite, ia passando uma pessoa, um andarilho, aquelas pessoas que não têm casa ou que vêm de outros lugares, de outras cidades, e estão perdidas na cidade, elas não sabem, não tem rumo, não tem para onde ir, não tem poder aquisitivo, condições para poder pagar uma pousada, um hotel. E essa pessoa chegou até mim, que era obreiro na época, eu me lembro, e me deu boa noite e perguntou se eu não podia ou não poderia ajudá-lo a encontrar um local, um lugar seguro para que ela pudesse passar aquela noite. E a conversa ou o diálogo que eu tive com aquela pessoa é que eu falei, cara, eu não tenho nenhum recurso aqui agora, eu não tenho dinheiro, afinal de contas eu não trago nem sequer a carteira para a igreja, mas eu vou falar com o pastor e líder da nossa congregação que está presente, ele está lá no fundo, mas eu vou conversar com ele e eu acredito que ele vai te ajudar de alguma forma. Daí então deixei aquele rapaz ali e segui até onde o pastor se encontrava, chamei-o em particular e disse, pastor, eu estou com uma pessoa, um andarilho lá fora, e ele está pedindo ajuda, ele não tem para onde ir, e ele pediu ajuda para poder comprar, passar a noite em algum lugar seguro, haja vista que provavelmente ele deve estar com fome, ele não me disse, mas ele deve estar com fome e precisa descansar para poder seguir viagem no dia seguinte.
E o pastor, olhando para mim, disse: eu não vou poder ajudá-lo, afinal de contas eu não vou levá-lo para minha casa. Eu disse: pastor, mas então o senhor poderia disponibilizar um dinheiro para que ele pudesse encontrar um hotel, uma pousada, alguma coisa, e então ele terminar de passar a sua noite. E o pastor simplesmente disse que os dízimos da igreja e os recursos que tinham nas suas mãos não davam ou não eram para esse tipo de coisa. Eu fiquei sem ação, não tive o que fazer, afinal de contas eu não tinha recursos naquele momento para poder passar para aquela pessoa. Daí então o pastor chegou à frente e aí o rapaz, eu apresentei e disse: ó, esse é o pastor, então converse diretamente com ele para ver o que ele vai fazer. E esse rapaz chegou até o pastor, conversou com ele, mas a resposta foi negativa. O pastor não fez nada, não deu absolutamente R$1 para ele e ele simplesmente teve que seguir em frente. Cheguei em casa com o meu coração partido, afinal de contas uma pessoa, um semelhante, me pediu ajuda e eu não pude fazer absolutamente nada naquele momento. Aquele rapaz, ele seguiu a sua vida, eu nunca mais o vi, não sei o seu destino. Mas o que ficou de lição nessa história é que todos nós que fazíamos parte daquela congregação, fazíamos parte daquela igreja, naquela mesma noite, havíamos depositado de alguma forma um donativo no altar da igreja, seja uma oferta de R$1, R$10, R$50, tanto quanto as pessoas que levaram seus dízimos, e ali naquele lugar havia sim recursos onde poderiam ser retirados para ajudar aquela pessoa. Afinal de contas, dizem os cristãos que todos somos irmãos em Cristo Jesus e que independente da condição que a pessoa se encontre, Jesus o ama. Então esse é um discurso furado, esse é um discurso mentiroso. Eles não amam ninguém, eles não estão preocupados com ninguém. Eles dizem que Jesus deu a vida pelas ovelhas, deu a vida por eles, e eles são egoístas no que dizem respeito a isso. Porque eles dizem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eles dizem isso baseado no que a Bíblia fala, porém em prática ou na prática isso não funciona, isso não existe, porque eles não colocam em prática, eles não amam, eles não estão nem aí para a situação de ninguém. Então essa foi uma das histórias que aconteceram ao longo da minha vida enquanto cristão, que também serviram para me fazer pensar no futuro, que também serviram para me ajudar a tomar a decisão quando eu decidi romper com todas essas crenças e voltar a investir em mim e passar então a investir em mim e esquecer essa questão de crenças, de religiosidade, essa questão de deuses e de pastores e coisas parecidas. Uma outra situação que aconteceu comigo e que eu posso relatar nesse vídeo é quando eu estava decidido a sair dessa questão de igreja, dessas questões envolvendo religião, e eu tinha começado então a perceber que tudo isso que são pregados dentro das igrejas são balelas, são mentiras, e eu estava decidido então a não mais frequentar templos religiosos. E daí fiquei por um tempo sem frequentar a igreja. E aí eu pensei, bom, se eu estou há muito tempo sem ir na igreja, logo os irmãozinhos da igreja, o pastor, a pastora, as pessoas que estão na liderança, eles virão até mim e me questionarão sobre o porquê que eu não tenho frequentado o templo, porque era assim que geralmente eles costumavam fazer. Porém, para minha surpresa, nenhum deles me procuraram, nenhum deles vieram saber como eu estava, nenhum deles vieram até mim para ter algum tipo de informação e perguntar por que o obreiro, por que o irmão Ginaldo não está frequentando o culto. Então o que é que eu tive a brilhante ideia de gravar um vídeo, e nesse vídeo eu postei, obviamente, na plataforma do YouTube, fiz um vídeo como se fosse uma live, coloquei privado, e daí eu peguei o link desse vídeo e enviei para os principais líderes daquela denominação, a qual eu fazia parte, para que eles pudessem ver o vídeo. Obviamente que eu mandando o link, o vídeo estava privado, só eles podiam ter acesso ao vídeo.
E o vídeo tinha em média uns 30 minutos, se não me falha a memória, onde eu relatava o motivo pelo qual eu estava deixando aquela congregação, o motivo pelo qual eu não mais iria fazer parte, porque eu não acreditava mais naquele bolodório todo que se é pregado dentro da igreja. E eu falava naquele vídeo justamente que a partir daquele momento eu não tinha absolutamente nada contra nenhuma daquelas pessoas e que o intuito de sair não tinha nada a ver com eles. Não foi decepção, não foram problemas pessoais com nenhum deles. Pelo contrário, eu estava saindo porque eu decidi mudar o meu modo de ver, meu modo de pensar, meu modo de agir, e que não interferia em absolutamente nada a nossa amizade. Passaram-se alguns minutos do momento em que eu enviei o link do vídeo para algumas pessoas e o meu telefone tocou. Estava em casa às 18 horas, 19 horas mais ou menos, se não me falha a memória. E quando o meu telefone toca, eu atendo, e quem está do outro lado da linha? A minha querida e amada pastora, me dizendo palavras bem carinhosas. Vocês já podem imaginar o conteúdo. Então essa irmã, eu não acredito que ela tenha assistido 3 minutos do vídeo, e então ela decidiu pegar o telefone e me ligar, chorando, se lamentando, dizendo que eu era uma pessoa ingrata e que eu era uma pessoa que eu estava virando as costas para eles e que eu estava abandonando eles e que eu era uma pessoa... Aí começou a me falar tanta coisa, começou a me dizer tantos desaforos, começou a me dizer tantas palavras bem carinhosas, entre aspas, que eu só tive a reação de ficar ouvindo ela falar do outro lado e dizendo: olha, se você me... E a filha dela ao fundo gritando, esbravejando: se minha mãe passar mal, se minha mãe morrer por causa dessas suas palavras, você vai ver, ela tem filhos, nós somos seus filhos, então, e nós vamos... Enfim, vocês já entenderam basicamente o que ela quis dizer com isso. E foi um bafafá, foi uma confusão, desliguei o telefone, e aí passaram-se alguns dias, alguns meses, até que eu pudesse ver esse pessoal pessoalmente, e aí conversando com eles, mas nós não entendemos, eu peço desculpa, porque naquele momento a gente subiu para a cabeça e tal. Eu disse: onde está o amor de vocês? Porque eu fiquei vários dias em casa e nenhum de vocês, nenhuma das pessoas que dizem amar o seu irmão não apareceram na minha casa para me dizer uma única palavra ou saber o que estava acontecendo comigo. Então nós conversamos e ali eu decidi definitivamente romper com todas as crenças religiosas, romper com a questão de religião, e tá aí o meu canal livre de religiões. Eu decidi ficar postando conteúdos voltados para essa questão da vertente religiosa que está aí na moda, que é a religião que fala que não acredita na volta de Jesus, que não acredita no arrebatamento, e esse blá 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 que vocês estão acostumados a ouvir. Porém, o pulo, o salto, a decisão, o ateísmo, ela veio depois de tudo isso. Fiquei muito tempo sem postar conteúdo aqui no canal e agora estou de volta trazendo novos conteúdos para você, dizendo para você pensar, meu amigo. Não fique preso às crenças das vertentes religiosas, não fique preso a essas coisas, porque tudo isso, na realidade, não vai te levar a lugar algum. Isso só vai atrasar a sua vida, isso só vai fazer com que você continue atrofiado mentalmente, acreditando nas mentiras desses pastores, acreditando nas mentiras desses pregadores que estão nas plataformas, que estão em evidência na mídia, na sociedade. E você só vai continuar a ter a sua vida atrasada mais e mais e mais vezes. Então, o intuito do canal, de canais como o meu e de tantos outros ateus aqui na plataforma do YouTube, é fazer você pensar, é fazer você entender que esses caras, eles não querem outra coisa a não ser a tua lã, o teu dinheiro, né? Por mais manso que eles falem, por mais interessante que seja a sua forma, a sua homilia, a sua pregação, a sua ministração, né? As suas mentirosas mensagens são, na verdade, tudo uma estratégia, porque no fundo esses caras sabem que nada disso existe. A maioria desses pastores são ateus, eles não acreditam no que pregam.
Eles não acreditam, porque se eles acreditassem, ele falava a verdade. Se eles acreditassem de fato e de verdade que isso é uma realidade, eles pregavam a verdade para você, eles não ficariam te enganando, te iludindo, te mentindo para você. E na maioria das vezes as pessoas, elas não se preocupam em ler, em buscar conhecimento, em entender que tudo isso não passa de uma farsa, de uma mentira religiosa, e que se você não abrir os seus olhos, você vai morrer dentro desse sistema e nunca vai conseguir se libertar por completo das crenças, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Se você concorda ou não concorda com o conteúdo desse vídeo, deixe nos comentários aí o seu parecer. Quem sabe eu leio o comentário de vocês e faço um vídeo respondendo aos seus comentários, tá bom? Forte abraço, fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.